Três coisas acontecem nas primeiras cenas do filme. Eu vou colocar na ordem que eu mesmo julguei do menos ao mais relevante e depois tecer alguns comentários a estes elementos. Primeiro, o lugar. Ali quando Kiki levanta da planície onde estava relaxando e corre até sua casa depois de ouvir a previsão do tempo na rádio. A apresentação do lugar aqui parece ser mais um elemento secundário de composição da atmosfera de calmaria que qualquer outra coisa. Penso que não seja necessariamente para estabelecer um forte contraste com o que vem a seguir. Complementarmente, a calmaria aqui é um elemento vívido que encontra concorrente mais em uma personalidade que em um ambiente. Segundo, a falta de sutileza ao explicar a tradição. A tradição não ser exatamente do local, mas sim de sua família, justifica a exposição, pois há ali uma personagem que não conhece uma convenção que é circunscrita a um conhecimento familiar. Entretanto, existiriam maneiras mais sutis de fazer isso sem causar quebras na narração. Imagens pontuais colocadas na sequência ou qualquer outras coisas nos fariam perceber ao que estava se referindo Kiki sem grandes quebras no ritmo de algo legal que estava acontecendo. E este algo legal é o nosso terceiro ponto, que se liga com o primeiro. Terceiro, a apresentação da personagem. Kiki é apresentada aqui principalmente pelo seu ímpeto. Ela é enérgica e decidida. O conhecimento da tradição, por nossa parte, destaca o ímpeto da personagem, pois se trata de antecipar uma separação com sua família rumo a uma aventura. As dinâmicas das relações entre as famílias são diferentes aqui. Essa separação definitiva não é um problema. Sua mãe é calma, mas seu pai é desastrado, característica com a qual Kiki parece estar no limite, levando em consideração sua energia desregulada. Disso é possível falar porque sua mãe é calma. Mas seu pai, além de ter falado sobre um acampamento, o que o aproxima mais dela, também esquece a corda e cai junto aos objetos do carro neste momento. Esses pequenos detalhes são importantes, pois dão vida ao que estamos vendo. Embora o ritmo da apresentação tenha sido quebrado pela exposição, não é tão prejudicial, mas estão em ritmos completamente diferentes. A aceleração da Kiki foi cortada por uma exposição desnecessária, que poderia ter sido evitada. No mais, penso que essa pequena demonstração do lugar serve ao propósito de apresentar e maximizar as principais características da Kiki por via do contraste, acentuando frente ao espectador com quem nós vamos lidar durante essa trajetória. Esses poucos minutos de Kiki com a sua mãe, trocando vestido, com seu pai, lembrando de como ele a pegava nos braços, também a interação com as quatro amigas, tudo isso nos mostra como ela tem algo para deixar para trás. Mas seu ímpeto de aventura enquanto bruxa torna isso um peso leve. O conteúdo da tradição não impôs à narração a regra que determina o seu teor. Então temos aqui outros elementos sendo determinantes no clima da partida, Kiki e as pessoas em sua volta. A aventura é aqui um elemento constituinte da vida de uma bruxa. E isso determina como nós veremos a jornada de Kiki também, pois a passividade dos personagens em sua volta, principalmente dos mais velhos, contribuem para o caráter mágico da história, vertendo o cuidado e a proteção, ambos naturais em situações análogas. Aqui, ela não perdeu nada, não foi forçada a sair, e não há um grande acontecimento que lhe dê passagem. Ela só foi. Então ela voa desajeitada, a música começa a tocar, e um grande horizonte se abre. Uma pista para o futuro é colocada no diálogo com uma outra bruxinha que também está viajando devido ao mesmo ritual, que pode encontrar dificuldades se não tiver nenhuma habilidade especial que possa usar como moeda de troca, e ela ainda não tem algo desse tipo. A chuva torrencial repentina e o trem partindo sem que ela saiba constituem um conjunto de casualidades que trabalham em favor da personagem aqui. Esses dois elementos realizam o desejo dela de ir a uma cidade com vista para o mar, na medida em que também mostram as primeiras dificuldades da independência, criando um movimento de punição e recompensa. O que salva essa casualidade é esse jogo de valores que faz com que ela figure não simplesmente como um acaso, mas como uma recompensa. E isso disfarça a coincidência que realiza justamente e muito convenientemente o desejo da personagem. O que se ficasse pura e simplesmente como acaso aqui, enfraqueceria muito a escrita técnica do roteiro. Então percebemos com esse movimento da escrita
que há um esforço de se manter aqui no trilho da boa aplicação técnica, da boa escrita técnica. Entretanto, não me pareceu suficiente esse jogo de valores para suprimir o fato de que há uma casualidade muito grande aqui e que não combina com este tipo de narração. O fato foi que a mim acabou incomodando um pouco este momento do filme. Entretanto, as coisas são facilmente suprimidas aqui porque a maioria das coisas são legais nesse filme. E o que vem a seguir também é muito legal. Aquilo que era noite quando Kiki parte de casa se torna dia quando ela sai do trem. Então a música, aquela música, que eu não posso colocar aqui, mas vocês sabem qual é, ela começa a tocar, então definitivamente chegamos em algum lugar. Na cidade. A cidade é apresentada com várias das características que um ambiente deste tipo tem inerentemente. A horizontalidade, a verticalidade, a multidão, o movimento, as atividades e a indiferença. A quebra da expectativa da Kiki ocorre rapidamente quando uma característica sua, o desastre, que decorre do seu pai, lembra? Se entrelaça com uma da cidade, a multidão, gerando tanto a exposição quanto a indiferença, que está proporcionalmente inversa ao que a Kiki sente ao ver a cidade, deixando apenas o constrangimento aqui. Na cena em que ela se apresenta, o elemento em destaque é a sua vassoura, segundo seus próprios movimentos, o que silenciosamente justifica a indiferença das pessoas, o fato de ela ser uma bruxa. Um garoto chamado Tombo salva a Kiki, e esse momento ele é suficiente para conhecermos um pouco das características desse personagem. Essas características elas serão levadas até o fim do filme nas suas diversas aparições. Então há uma fidelidade, uma coesão entre o que nós vemos aqui e o que nós vemos depois. E não é uma apresentação pobre, é uma apresentação suficiente. Ele é aberto e demonstra um interesse de cara pela Kiki, que mais tarde será justificado. Essa interação ela é pautada inicialmente pelo constrangimento que a cena anterior havia causado, mas ela é apenas uma introdução principalmente deste personagem e o teor da relação dos dois, que será pautada por um problema que será mais explorado à frente. O Tom é um garoto animado que expressa aquele mesmo espírito que a Kiki tinha ao início do filme, quando estava ainda na sua casa, aquele espírito aventureiro. E ele demonstra um interesse de cara na Kiki, que mais à frente será justificado. Este personagem é simples, mas importante. Suas características elas se cruzam muito bem com um problema interno que será desenvolvido na Kiki. Então, adiantando um julgamento que poderia ser guardado para o final dessa análise, penso que ele seja simples, mas funcional. Sua apresentação nos mostra seu espírito e é isso que importa aqui para o que vai acontecer mais à frente. Então, prossigamos. Os inconvenientes da independência recaem novamente sobre Kiki, com dois elementos importantes para nos situar diante do mundo. Primeiro, a idade. 2 vezes em um curto intervalo de tempo, a idade causa problemas a Kiki. Primeiro, com o policial, e depois com o recepcionista do hotel. Mas esse problema só ganha corpo ao lado de outro, que é a separação. O destaque que há entre o mundo dos humanos normais e as bruxas. A independência aos 13 é uma tradição das bruxas, não dos humanos. E esse entrelaçamento se torna um problema com o qual Kiki precisa conviver. Até onde isso vai, nós veremos. O tempo novamente é um elemento importante aqui. O ápice da melancolia do primeiro dia está no crepúsculo. Nós temos a partida problemática na noite anterior, sua virada ao amanhecer e problemas alinhados ao clima crepuscular aqui novamente. Isso é importante para destacar até mesmo visualmente os momentos da narração e os valores em jogo ali. Mas não é uma ferramenta que deve ser levada em conta em todas as situações da narração ou em qualquer tipo de narração. A mãe do bebê ter esquecido a chupeta é um problema de terceiro que se torna a solução. A solução, obviamente, para a nossa bruxa. Note o seguinte. A outra bruxa havia dito que se abrigar poderia ser difícil caso uma bruxa não tivesse habilidades especiais. Bem, Kiki continua não tendo. Mas a solução que o roteiro encontra para isso é mais que se livrar de um inconveniente. É o que, na verdade, determina a principal atividade da personagem. Isso só ocorre devido a uma boa escolha e uso do ambiente. O fato é que ela continua não tendo nenhuma habilidade especial, levando em consideração que voar é uma prática ordinária entre as bruxas.
Se recordarmos novamente, será possível observar que a cidade da outra bruxa era bem menor que essa, mas a cidade grande transformaria o comum em importante, pois a distância aumenta a importância do voo, fazendo com que aqui, neste ambiente, nossa bruxa tenha sim uma habilidade especial. Coisas como essas decorrem de uma boa exploração das possibilidades que o entrelaçamento entre o ambiente e a personagem proporciona. Essa combinação é importante em qualquer narração, até mesmo nas menos problemáticas, como a desse filme, por exemplo. E aqui ela parece ter sido tratada cuidadosamente. A resolução do problema marca uma nova etapa da Kiki na cidade. Há alguém que gosta dela, percebe o valor que ela tem e está disposta a lhe ajudar. Esta pessoa é a Ozono, uma das personagens mais simpáticas entre todos os filmes desse estúdio, e eu estou disposto a defendê-la. Nesses momentos iniciais, o positivo da liberdade e da aventura e o negativo dos inconvenientes do sair para o mundo estão sempre lado a lado. Por exemplo, a chegada à cidade e o acidente nas ruas, conhecendo pessoas novas e sendo tratada com indiferença, ganhar um lugar para ficar, mas ele está sujo. Bem como o lugar está sujo, mas é com vista para o mar. A vista para o mar se junta aqui a um elemento importante para nos causar desconforto. Apesar disso, a Kiki e o gato parecem insatisfeitos porque as coisas não estão saindo como esperado. Seguindo aquele ritmo da manhã trazendo clima positivo, a insatisfação foi expressa na noite, que é também quando ela decide que não irá para outro lugar. Então o novo dia aparece como uma nova tentativa da personagem. Essa utilização do turno para causar em nós determinado estado de ânimo é simples e funcional aqui, como já foi comentado. No crepúsculo e à noite estamos mais próximos da melancolia, e no dia o nosso ânimo se renova. O determinante de fato é o sentimento da personagem, mas essas escolhas colaboram com a formação de um clima. A nova tentativa é o serviço de entregas. Temos aqui a realização daquilo que falamos anteriormente. Mas aqui é quando a Kiki percebe como pode ser útil para os outros e, mais que isso, para ela mesma. A primeira entrega tem alguns elementos que valem a pena ser citados. Ela aparece como a transformação de carga na sequência, o que valoriza o momento aumentando a nossa satisfação. Como assim? Kiki vinha de uma saída para as compras que termina com carga negativa, quando encontra com outras crianças em um carro na rua. Inclusive, o fato de haverem crianças amontoadas em um carro velho dirigindo em alta velocidade por aí prova que este mundo é um tanto diferente do nosso. Mas enfim, este recorte das compras tem um subtexto interessante que talvez volte mais tarde a ser abordado. Esqueçamos por hora. Voltando. O constrangimento que o Tomba faz passar joga aqui ao lado da escassez de seu dinheiro para criar um clima de carga negativa. Então, logo após isso, a carga muda novamente quando ela recebe a notícia de sua primeira entrega. Essa mudança simples valoriza sentimentalmente este acontecimento do filme, que não é simplesmente uma entrega, é a realização da importância da Kiki naquele ambiente. Lembrem seu diálogo com a bruxinha no início do filme. Kiki não realizou nenhuma habilidade especial aqui. Então, ser extraordinária em um lugar somente sendo aquilo que ela é, constitui um momento importante do filme, e isso é posto em destaque por essa dinâmica de carga. A sequência de seu primeiro voo de entrega é coroado com a escolha do roteiro que nos coloca novamente nos trilhos do clima de uma aventura, explorando bem as possibilidades. Essa exploração já havia nos dado uma dica antes quando o gato disse, "Sou eu", olhando para o boneco. O desfecho é mais que simplesmente uma mudança na dinâmica de valores, é a realização de uma boa escrita em volta do elemento escolha. A dificuldade que mexe com o trabalho da Kiki coloca a personagem diante de caminhos a serem tomados. O roteiro apresenta os seguintes caminhos: voltar para a cidade ou buscar o boneco quando os corvos se acalmarem, que é uma sugestão do Gigi. Então a reação da Kiki nos sugere imediatamente seu oposto. Ela irá buscar o boneco agora para manter a reputação de seu início de empreendimento. O roteiro nos tira uma boa reação de satisfação ao escolher o terceiro caminho, do qual já tivemos alguma pista. Substitui o boneco por Gigi. Inusitado o suficiente para nos trazer de volta aquele sentimento anterior e subir a curva de uma tensão aventureira. Os poucos segundos de interação entre Kiki e a criança têm uma função aqui: determinar o nível de urgência com o qual ela deverá encontrar o boneco perdido.
pois temos um breve gosto de como o GG, substituindo o boneco, será tratado pela criança. Então a busca ganha uma nova camada de valor narrativo que agora envolve, além de sua reputação, também o bem-estar do GG. Do início do voo até aqui temos momentos muito bons que mostram como essa escrita pode nos cativar de maneiras diferentes. Saímos dos primeiros passos da Kiki na cidade para sua primeira entrega. É um momento mais movimentado que o anterior. E só é um movimento de qualidade porque as técnicas de mexer com a expectativa e de manipular nossa preocupação, elas são aplicadas de maneira simples, mas é uma aplicação bem feita. A presença do cachorro complementa esse propósito, mas para mexer com nossa relação com um problema e levá-lo a um outro nível, ele é constituído como um perigo que nós conhecemos, mas que a Kiki desconhece. Esse intervalo formado pelo roteiro entre nós e a personagem nos apressa, pois agora estaremos predispostos a julgar que a personagem não está sendo ágil o suficiente. Então, nossa atenção com as cenas que decorrem daqui possivelmente devem aumentar. As cenas desde o início da busca até a entrega do boneco valem a pena serem comentadas. Intuitivamente, a aparição do cachorro nos prepara para uma tensão citada anteriormente. Em um curto momento, parece que essa será realmente a tônica, mas o que ocorre aqui não é somente um retorno. Obviamente o roteiro não só pode como deve nos surpreender. Não quero cair aqui em observações que soem como não aconteceu o que eu queria, pois não é disso que se trata. O fato é que novamente o roteiro tenta nos surpreender, mas acontece que esta surpresa tem pouco impacto por conta do curto desenvolvimento da tensão. Nos preparamos para a tensão que a aparição do cachorro promete causar. Então o Kiki vai até a floresta e lá encontra uma casa onde vê na janela o boneco do gato que ela procura. A casa tem dona, é uma artista que está no teto e não está disposta a dificultar em nada. Ok, mas o boneco está rasgado e precisa de uma costura. Então a volta dela é adiada e precisará limpar a casa da moça em troca do conserto. Enquanto isso, vemos em um clima cômico o Gigi tenso e disfarçado próximo ao cachorro Jeff. Essa troca após um atraso serve justamente ao propósito que citei anteriormente, criar tensão. A questão é, depois de resolvido este problema, a Kiki volta para casa para fazer a troca, e lá ficamos sabendo que o menino deu o gato ao cachorro Jeff, que pega o Gigi e leva para fora da casa. O clima cômico é consumado pela incongruência aplicada no final. O cachorro Jeff estava o tempo todo ajudando. É um momento legal, mas não tem o impacto que poderia ter porque o ciclo de tentativa e erro até ele é muito curto. A tensão cai rapidamente e a revelação de que não havia risco nenhum desde o início está muito próxima ao início da elevação da curva de tensão, fazendo com que a incongruência não funcione tão bem comicamente. Penso que ao menos mais um conjunto de tentativa e erro faria bem ao final da sequência. Aquele conjunto de cenas das compras tem um subtexto interessante para a personagem. O incômodo sempre que vê uma moça bem vestida e a vergonha que tem dos meninos nos comunica o seguinte: ela parece ter vergonha de seu visual. E isso vem à tona aqui, nesta terceira parte do segundo ato. Aquele subtexto sutil, sugestivo, é expresso pela personagem na pergunta que faz a Ozono sobre o que ela vai vestir de maneira desesperada depois de ter sido convidada para uma festa. É o convite, inclusive, que foi feito pelo Tombo. É um momento de pressão, aquele seu incômodo, sutilmente apresentado anteriormente, é colocado à prova em um novo nível, então ela se vê obrigada a externar o seu problema. As entregas e as tarefas aqui viram elementos secundários de um subtexto que segue no mesmo caminho. O que importa aqui não é o que a Kiki está fazendo, mas o que ela quer com isso. Então aquelas dicas com as quais o roteiro introduzia o problema, o momento em que vê as garotas depois de fazer compras, a menina na moto, o constrangimento na frente dos meninos e de Tombo, a admiração pela estilista também, começa a determinar a narração. Ela não está colocando as obrigações na frente da diversão, como uma pessoa responsável faria. Ela está arrumando motivos para não ir à festa, ou pelo menos atrasar. Não vou julgar negativamente a falta de sutileza deste momento ao puxar muito para a superfície o subtexto. Subtexto que havíamos comentado ainda no início, e explico o motivo. A maneira como Kiki expressa esse subtexto não é sutil, e o motivo é o seguinte: ela é uma criança.
Suas reações são impulsivas e ela ainda não aprendeu a lidar com essas frustrações. Na cena das compras, ela corre imediatamente a uma vitrine. Quando os meninos aparecem, ela corre deles. Sempre que o Tombo aparece, ela imediatamente se irrita. Quando ele a convida para a festa, ela não consegue disfarçar a timidez e corre para pesar a carga. Aqui não seria diferente, e acho legal que não seja, porque a personagem ainda é uma criança. Os dois elementos do roteiro, entretanto, eles não se confundem, pois o que ela está fazendo não é sobre aquilo que está sendo feito, ou seja, não é uma cena sobre ajudar velhinhas. Então a divisão entre os dois níveis no drama da personagem está presente aqui, mesmo que com uma proximidade maior, uma vez que o significado da ação é exposto no próprio contexto, na ação da personagem e as intervenções do Gigi. Sendo assim, essa, entre muitas aspas, falta de sutileza acaba sendo um recurso narrativo interessante para a personagem. Esse novo momento da narração começa a nos dar algumas satisfações. Agora que, embora não definitivamente os sentimentos da Kiki foram explorados, eles encontram a carga positiva aqui como um toque que faz toda a diferença. A mão da Ozono no encontro entre ela e Tombo. A persistência inocente do Tombo quebra a resistência da Kiki, que era alimentada tanto por sua relação problemática com a cidade, quanto por sua vergonha de si mesmo. O fato é que a admiração que Tombo nutre por Kiki decorre de uma coisa muito particular de ambos. Ele gosta da ideia de voar, e ela sabe voar. Lembra do início do vídeo, onde eu falei que o roteiro tomou o caminho de fazer Kiki especial na cidade sem ter poderes especiais, considerando obviamente que voar é uma habilidade comum para as bruxas? Isso retorna aqui, mas é um nível mais pessoal. A corrida e o voo de bicicleta dos dois carrega o tom aventureiro do filme, repetindo sua estrutura narrativa. Essa repetição da estrutura nos carrega de uma introdução até o ápice, e depois a curva desce novamente. No meio da estrada, Kiki interage positivamente com as pessoas que passam no carro, uma amostra positiva de seu drama interno, mas só por hora. A pergunta-resposta de Tombo quando Kiki diz que ele é simpático é uma demonstração do roteiro de que ela tem um problema. O só descobriu agora? Resposta dele é um questionamento válido porque ele é exatamente o mesmo de antes. Se algo mudou, foi nela. A recusa repentina de Kiki ao dirigível frente à admiração que as meninas têm por ela mostra justamente isso. Mostra onde está o problema. O problema da Kiki é exposto por suas próprias palavras e contrastado também pelo Gigi, que até mesmo ele conseguiu uma amizade. No caso dele é um pouquinho mais que uma amizade ali com a gata da vizinha. E pegar no pé do Gigi quanto aos horários das refeições mantém vivo tanto o problema quanto a disposição imatura da personagem frente a ele. E é neste contexto que ocorre a reviravolta do filme. Seus poderes de bruxa por algum motivo enfraqueceram. Isso significa, em um nível mais profundo, uma problematização maior na sua convivência na cidade. Convivência que já está em crise muito por conta dela mesma. Parar o serviço de entregas é mais que parar o serviço de entregas, é abrir mão daquilo que a torna útil. O peso deste acontecimento é expresso no fato dela mentir para a menina da cabana sobre o serviço. Então, o dirigível decola e agora Tombo consegue voar, mas ela não consegue mais. Por mais que essa seja uma reviravolta com carga negativa, ainda assim, criticamente falando, é uma boa recompensa técnica, pois estamos acompanhando desde o início do filme um recorte de vida, com suas limitações, mas que ainda assim, como toda vida, é cheia de significados. Este é o recorte da vida da Kiki. Não é uma grande aventura, e não há problema nenhum nisso. O que estamos acompanhando é uma criança lidando com a liberdade, com o direito de se virar enquanto descobre os problemas inerentes à exposição ao mundo. É nisto que consiste a sua aventura. Se é sobre isso a narração, a reviravolta não poderia ser diferente. Ter tudo isso presente no ponto mais alto da narração é sinal de um cuidado com a escrita do filme. Um cuidado com aquilo sobre o qual o filme quer falar. Principalmente em uma narrativa como essa, onde não tem ninguém tentando dominar o mundo, destruí-lo, nem uma grande ameaça ou coisa desse tipo. Então, estimar os valores narrativos sobre os quais o roteiro se constrói é muito importante. No mais, ter uma reviravolta assim, carregada de significado, é um bom sinal de presente e de futuro em um roteiro. É um bom sinal para o presente pelos motivos que acabei de falar.
E é também um bom sinal para o futuro, porque podemos esperar que a resolução do problema diga respeito aos valores que estão em jogo para o personagem. A Moça da Cabana eleva o clima pesado da narração. A utilização de elementos visuais para mudar o nosso ânimo retorna. O caminho até a cabana é repleto de um poder que os filmes deste estúdio têm sem precisar fazer muito. Esse poder está na identidade visual. Apenas ver as pessoas, a cidade e a paisagem é suficiente para nos comunicar determinado ânimo. Há a disposição da personagem também que nos puxa para cima, mas é um conjunto de coisas que mexe com o nosso ânimo, e a identidade visual aqui, aplicada a lugares mais abertos, faz parte do trabalho. E como faz parte? A Moça da Cabana é uma personagem importantíssima para este momento da narração. Ela reaparece aqui depois da reviravolta, que é onde se inicia a curva de tensão mais alta do roteiro, um momento decisivo para esta estrutura narrativa. Sobre isso eu vou fazer primeiro o elogio. É legal e coeso que o que puxa o ânimo de nossa bruxa para cima novamente seja justamente uma amizade para a qual ela se abre com facilidade. O auxílio de seu momento difícil vem daquilo que em outra parte ela rejeitava por um bloqueio. Legal. O que me incomodou um tanto nessa etapa do filme foi o fato dessa personagem, que é até simpática inclusive, ter sido mal apresentada lá no início do filme. Essa má apresentação me gerou um estranhamento na hora em que ela reaparece para cumprir um papel decisivo no filme. Sua apresentação foi tecnicamente tão trivial que eu não escrevi nada sobre ela, achando que ela sequer apareceria de novo. Então, aqui está ela. Ela é uma personagem que ganha rapidamente nossa simpatia apesar disso, mas penso que sua apresentação poderia ter sido melhor explorada, uma vez que ela voltaria e cumpriria um papel tão importante no arco da Kiki. Enfim, complementando ainda neste apêndice aqui, uma impressão que o retorno à Casa das Velhinhas me deixou foi a seguinte: Kiki tem uma facilidade em relacionar-se com pessoas mais velhas, levando em consideração as duas velhinhas, a Moça da Cabana e a Ozono e seu marido. Enfim, voltando. Uma ventania atinge a cidade e, consequentemente, o dirigível que Tombo foi visitar com seus amigos. Ele está pendurado nas cordas e sai voando junto com o dirigível que é carregado pela tempestade. Esta é definitivamente uma situação limite. Ela põe em jogo dois elementos importantes da narração: os sentimentos e os poderes da Kiki. A questão do sentimento encontra rápida e definitivamente uma resposta na situação limite. Uma resposta que já havíamos comentado e que estava ecoando de certa maneira. Kiki tem um bloqueio para relações. Ela não é uma pessoa má ou insociável. O momento em que ela se pergunta o que há de errado com ela demonstra isso, mas a urgência da situação suprime o seu bloqueio, fazendo com que ela haja por um instinto, que revela a verdade que o bloqueio esconde. Ela quer ter amigos e estima Tombo. Isso é feito na medida em que a crise explora a sua utilidade que estava em xeque. O estresse causado por este mesmo bloqueio que fez a Kiki perder seus poderes tem quadro revertido na necessidade, na urgência do risco da vida de Tombo. O quão distinta, especial ela é reafirmado em uníssono com o conteúdo sentimental, ecoando o elo que há entre as duas coisas no filme. A cidade celebra o feito da Kiki, movido pela amizade, escrevendo os últimos momentos da relação entre os diversos símbolos do filme. A jornada da Kiki é especial. É uma história de descoberta. Uma criança que busca seu lugar no mundo. Mundo este que lhe mostra suas duas faces, a decepção e o bem. Descobrindo o mundo físico e o das relações humanas e encarando os problemas como criança, com o ímpeto do coração. Tudo aqui está no seu devido lugar, e o roteiro realiza muito bem a proximidade entre os valores. Um simples, mas forte e sempre presente subtexto enriquece cada passo do filme. A simplicidade aqui, como já disse, não é um problema. Então, por fim, apesar das críticas que eu mesmo fiz, eu sequer preciso dizer que é uma experiência muito positiva. Serviço de entregas da Kiki é uma experiência mágica e com o cheiro acolhedor de uma memória especial para nós. Obrigado por me ouvirem e tchau.